Salve, salve nação rubro-negra! Estou aqui de novo para falar do nosso Mengão querido, com todo carinho. Mas antes eu gostaria de agradecer muito a você que é inscrito no nosso canal, que se inscreveu, né, que está nos seguindo. Cada dia mais eu vejo mais pessoas acessando os nossos posts, né, visualizando os nossos posts, cada vez mais pessoas se inscrevendo no canal, cada vez mais pessoas nos seguindo. Isso daí é fundamental para nós, para o nosso crescimento, né? Nosso trabalho só cresce com a participação de você mesmo, né? Eu sempre digo que a participação de você é fundamental para você comentar, opinar, para a gente conversar sobre isso, sobre futebol, sobre o Flamengo, né? Que é o que interessa para nós. Eu agradeço a todos vocês e para aqueles que ainda não são inscritos, é só se inscrever. Se não tiver inscreva-se aí, é só você apertar o seguir, é a mesma coisa, né? E assim que eu postar alguma coisa vocês já recebem imediatamente uma notificação, né? E já pode entrar ali e comentar, opinar, e vamos que vamos, né? Para a gente falar do que a gente gosta, Mengão e futebol. Muito obrigado a todos vocês, vamos que vamos. Vamos começar falando do Bruno Henrique, que o STJD marcou o próximo, marcou o próximo julgamento dele para o dia 10 de novembro. Tá? O STJD quer ampliar a pena dele, que já é uma pena grande, né? Até porque o Bruno Henrique, ele o motivo para o qual o Bruno Henrique vai ser julgado nem é um motivo cabível, né? Porque o Bruno Henrique está sendo julgado por alterar resultado de jogo. E o Bruno Henrique não fez isso. O Bruno Henrique ele só provocou o terceiro cartão amarelo para não jogar no jogo seguinte. Simplesmente isso. O que a maioria dos jogadores fazem aí pelo mundo inteiro, o Bruno Henrique não pode, né? Claro que isso daí tem aquilo que eu já falei há muito tempo, né? Desde antes desse problema do Bruno Henrique, eu já falei que o Flamengo, que está todo mundo tentando prejudicar o Flamengo. Claro que a dona Leila tem um dedão dela aí no meio disso daí, né? E o Flamengo está se deixando ser levado. Vamos ver como é que vai ficar isso daí a partir do dia 10. Mas o Bruno Henrique joga a Libertadores, porque a punição dele é somente para Campeonato Brasileiro. Então, o Bruno Henrique joga a Libertadores de qualquer maneira. Ele estará liberado para jogar. Se vai jogar, cabe ao Felipe Luiz escalá-lo, né? Mas ele vai estar liberado para jogar. Vamos falar então dos jogadores que amanhã não vão jogar, que não estão relacionados. Aliás, a lista de relacionados eu vou botar aqui embaixo aqui para vocês, tá? Para vocês verem qual é a lista de relacionados para o jogo de amanhã contra o São Paulo. O Flamengo joga amanhã, né? Quarta-feira contra o São Paulo, na Vila Belmiro, às 21h30 pelo Campeonato Brasileiro, a 33ª rodada, né? E um jogo importantíssimo. O Flamengo o São Paulo não é um adversário que o Flamengo tenha facilidade, né? O Flamengo tem dificuldade para jogar contra o São Paulo, seja em qualquer momento, muito embora o São Paulo não esteja com o time muito acertado, mas ganhou o último jogo, está embalado, vamos ver. E o Palmeiras encara o Santos no Allianz Parque. O Santos não pode perder, porque está ali correndo risco de rebaixamento, então não pode perder também, né? Mas o time do Santos empatou o último jogo contra o Fortaleza lá e realmente não pode mais ficar perdendo ponto. Vamos ver como é que vai ficar essa rodada aí, né? Uma rodada perigosa para o Flamengo, tá? Os que não vão jogar, o BH, porque o BH está suspenso, o Bruno Henrique está suspenso novamente, né? O Bruno Henrique é brincadeira. Tomou o terceiro cartão amarelo e não joga amanhã. O Léo Ortiz, ele voltou a jogar contra o Racing, mas voltou para terminar
de cuidar do problema dele, né, no pé. Então ele não está relacionado para amanhã. E o Pedro, que está fora mesmo, né? O Pedro ainda não consegue. Aliás, o Flamengo está tentando fazer com que o Pedro volte a jogar em 2 semanas. O Flamengo vai tentar uma proteção especial para o braço dele e para ele voltar a jogar em até 2 semanas, para já pegar um ritmo para a final da Libertadores, né? Porque o Flamengo quer o time completo na final da Libertadores. A boa notícia é que o Cebolinha está relacionado para o jogo de amanhã, né? O Cebolinha, Carrascal também já está recuperado, está relacionado para o jogo de amanhã. Então o Felipe Luiz tem uma boa leva aí de jogadores para botar um time completo. Um jogo importante amanhã, então o Felipe Luiz tem as feras todas aí para colocar em ação. E o Flamengo é bem melhor do que o São Paulo, só tem que jogar o futebol que pode. Né? Eu estive vendo um pouco de uma postagem que fizeram sobre um programa do Neto, em que o Veloso, que é comentarista, aliás, esse negócio do cara ser comentarista de futebol na televisão e não ser não ser imparcial é uma coisa muito errada, né? O cara chega lá para torcer para o clube dele. O Veloso, ex-goleiro do São Paulo, falou que o Palmeiras e ele em especial não gostariam que a Conmebol remarcasse, transferisse a final para um estádio brasileiro. E principalmente Mané Garrincha e o estádio de Belém do Pará, o Mangueirão, porque o Flamengo teria mais torcida. O Veloso tem que saber que até em São Paulo o Flamengo teria mais torcida. De repente, até se fosse no Allianz Parque, o Flamengo teria mais torcida. Ele é que não sabe, o Veloso é que não sabe, tadinho, né? Então, infelizmente, Veloso, em qualquer lugar do planeta, se colocar, se não elaborar ingressos iguais para os dois clubes, o Flamengo vai ter mais torcida que qualquer um time. Não adianta isso. Então, uma palhaçada dessa do Veloso, tinha que vir do Veloso, né? Já não foi bom goleiro e como comentarista pior ainda. Ontem teve um evento na CBF, né, para falar de técnicos de futebol, né? Tinha alguns técnicos da antiga lá presentes, o Ancelotti presente e o Leão, Emerson Leão, constrangeu todo mundo falando que ele não gosta de técnico estrangeiro na seleção brasileira. Falou isso na cara do Ancelotti. Tem a opinião dele, ele tem direito de falar. Convidaram ele fala, né? E o Oswaldo de Oliveira ainda completou dizendo que espera que quando o Ancelotti sair, já com o título de campeão do mundo, que a CBF escolha técnico brasileiro para a seleção brasileira. Constrangeu todo mundo, mas chamou os caras para falar, eles falaram a verdade, né? CBF que não chamasse. Isso aí, então... ia falar também sobre os uniformes da final da Libertadores. Flamengo e Palmeiras vão jogar com seus uniformes tradicionais. O Flamengo vai jogar de camisa rubro-negra, short preto, meião rubro-negro. É do jeito que eu gosto, é o uniforme que eu gosto. Prefiro short preto do que branco, né? A torcida não queria mesmo essa camisa branca, queria a camisa rubro-negra. Então, vai ser de camisa rubro-negra. Para mim, tanto faz, mas eles queriam a camisa rubro-negra, a torcida do Flamengo queria a camisa rubro-negra e vai ser assim. É isso aí, galera. Vamos que vamos. Amanhã tem a nova rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos que vamos. Saudações rubro-negras, um abraço a todos.